Vamos lá. Finalizando o dia aí. Aqui. Lá, lá, lá. Senhores, paramos aqui na isomeria de cadeia, então começamos agora a isomeria de posição. Tá? Isomeria de posição, o que nós temos aqui? São, né, como sempre aí, compostos de mesma fórmula molecular, fórmulas estruturais diferentes, só que aqui você pode perceber que vai começar um acúmulo das outras isomerias. Tá? Por exemplo, nós vimos que se a função mudar, a isomeria de função ou metameria. Então, obrigatoriamente, mesma função. Nós vimos que se mudar a cadeia carbônica, a isomeria de cadeia. Então, nesse caso, eles vão ter mesma cadeia também. Ah, mas se eles têm tudo igual, não vai mudar nada. Vai. O que vai mudar? A posição de um desses três itens que eu coloquei aí. Ó. Ou a posição da ramificação, ou a posição da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, ou então a mudança na posição do grupo funcional. Tá? Essas são as opções de mudança de posição que nós temos. Eu coloquei um exemplo para cada uma delas, para ramificação, para insaturação e para grupo funcional, para que a gente consiga observar isso com um pouco mais de facilidade. Ó. Então, começando justamente na ordem, começando pela ramificação. Tá? Começando pela ramificação. Então, eu tenho aqui o C8H10. Esse composto só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. Esse composto tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. Cadeia principal. A cadeia principal ó, é o benzeno, e aí eu tenho duas ramificações. Cadeia principal é o benzeno, e eu tenho duas ramificações. Então, de fato, eles têm a mesma cadeia carbônica. O que nós precisamos verificar agora? O que houve de mudança aqui? Se você perceber, ó, eu tenho um radical metil na posição 1 e um radical metil na posição 2. Então, isso aqui poderia ser chamado de orto. E aqui eu tenho um radical metil na posição 1 e o outro radical metil está na posição 4. Então, isso aqui poderia ser chamado de para. O que você pode observar que aconteceu? Mudança na posição da ramificação. Se eu mudei a posição da ramificação, isso é uma isomeria de posição, ok? Mesma função química, hidrocarbonetos. Mesma cadeia carbônica, benzeno em duas ramificações, porém, essas ramificações estão em posições diferentes. Por isso que nós chamamos aqui de uma isomeria de posição. Beleza? Outro exemplo que nós temos, já está aqui na sequência, é o C4H10. O que acontece aqui com o C4H10? Cara, ele é um campeãozão de provas, você quer saber. Tá? Por que ele é um campeãozão de provas? Porque ele costuma aparecer com muita frequência nas provas. Inclusive, eu só não vou me lembrar o ano.
Eu agora não lembro de verdade se foi 2007, 2008 ou 2006. Eu sei que foi entre 2006 e 2007. 2008 eu já estou falando bosta. Entre 2006 e 2007. Ele cobrou isso aqui nas duas provas dele. Na de inverno e na de verão ele cobrou esse composto. Isomeria para os dois. A diferença é que um ele cobrou isomeria geométrica, cis-trans, e no outro ele cobrou isomeria de posição, como aqui está. Tá? Então, é um composto que já apareceu aí em duas provas seguidas da UEM, isso já apareceu em prova da UEL, isso já apareceu em prova da Federal, então é um composto muito comum de aparecer nas provas. Tá? Se você pegar esse cara, a cadeia principal dele tem 4 átomos de carbono, só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. 4 átomos de carbono, só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Então eles pertencem à mesma função, e além de pertencerem à mesma função, eles também apresentam a mesma cadeia carbônica. E daí, professor, que eles têm a mesma cadeia carbônica? É uma necessidade. Tá? É uma necessidade. Se você parar para analisar, ó, mesma função e mesma cadeia. O que muda? A posição do quê? Da ligação dupla. Tá? A posição da ligação dupla muda. Por quê? Carbono 1, 2, 3, 4. Então a ligação dupla começa no carbono 1. Se você quiser colocar nomenclatura, fica até mais fácil de visualizar. But1-eno ou simplesmente buteno. Aqui do lado, 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está no carbono de número 2. Então, but2-eno. Então, significa dizer que nós temos mesma função, mesma cadeia e a diferença está na posição da ligação dupla. Poderia ser uma ligação tripla? Claro, não teria problema nenhum. Ou ligação dupla ou ligação tripla. Houve mudança na posição dela, obrigatoriamente nós temos aí um novo composto. E aqui o terceiro e último exemplo da isomeria de posição é a questão do grupo funcional. Esse composto, nós já vimos essa fórmula na aula de hoje. Ah, já? Já. Lá na isomeria de função, vamos voltar lá. Aqui, ó. C3H8O. Tá? Então, esse composto, ele aparece bastante. Tá? Ele aparece bastante. Esse composto e esse aqui, ó. O C2H6O. Que é a mesma coisa, basicamente, só que com carbono a menos, tá? Com carbono a menos. Pode aparecer. Geralmente esse aparece para falar da isomeria de função, e quando ele coloca esse aqui, aí ele já é mais completão. Tá? Nós já tivemos diversas questões em que esse foi o composto central. Por quê? Desse composto eu posso ter isômero de posição e eu posso ter isômero de função também. Tá? Então esse cara, ele é muito cobrado em prova, porque ele pode ter 3 compostos. O primeiro, propanol, o segundo, isopropanol, e o terceiro, metoxietano. Né? Então ele é um composto que aparece com bastante frequência aí durante as provas. Tá? Cadeia carbônica principal está aqui. Cadeia carbônica principal está aqui. Eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, significa dizer que isso pertence à função álcool. Eu tenho hidroxila conectada a um carbono saturado, significa dizer que isso pertence à função álcool. O que muda? A posição deste grupo funcional. Por quê? Nesse composto aqui da esquerda, o grupo funcional está no carbono de número 1. Então, propanol, ou se você prefere, propan. 1-ol. Já o composto da direita, se você fizer a contagem dos carbonos, essa hidroxila ela está no carbono de número 2. Então isso vai ser o propan 2-ol. Tá? O que mostra para você, o que indica para você de fato uma mudança na posição do grupo funcional, que é a hidroxila. Ok? Então isomeria de posição pode acontecer aí com 3 opções: ramificação, insaturação e grupo funcional. E aqui, por último, mas não menos importante, nós temos a isomeria de compensação, ou mais comumente chamada de
metameria. A isomeria de compensação ou a metameria é justamente a isomeria que a gente tem onde nós temos o maior problema, tá, de confusão durante as provas. Por quê? Porque de fato, ela é muito parecida com a isomeria de posição. Tá? E as provas vão tentar jogar isso para vocês, vão tentar induzir vocês a esse erro. Vocês precisam ficar muito atentos quanto a isso. Por quê, professor? Porque a isomeria de compensação ou a metameria, ela de fato é muito parecida com a isomeria de posição. Tanto é que, ó, obrigatoriamente, mesma função, obrigatoriamente, mesma cadeia, e dá uma olhada, mudança na posição. Porém, é algo diferente do que estava presente lá na isomeria de posição. Tá? Por quê? Porque agora é a mudança na posição de um heteroátomo. Então, obrigatoriamente, essa cadeia precisa ser uma cadeia heterogênea. E eu vou mudar a posição do heteroátomo que está ali. Quais são os principais heteroátomos? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Professor, o C4H10... Desculpa, eu só vi agora a sua pergunta, tá? No C4H10, a saturação pode ser no carbono 3? Não. Não. Por que que não pode? Vou voltar aqui para você. Cadê? C4H10 está aqui. Deixa eu limpar essa pichorra. Aqui. Por que que não pode ser no carbono 3? Tá? Porque se for no carbono 3, isso vai ser exatamente o carbono 2. Como assim, professor? Ó, desculpa. Se for no carbono 3, isso vai ser exatamente o carbono de número 1. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Ah, então, agora está no carbono 3, ó. Não, não. Por quê? O que diz a regra de nomenclatura? A contagem dos carbonos deve acontecer a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Qual que é a extremidade mais próxima da insaturação? A esquerda. Então, na verdade, isso está na posição de número 1. 1. Tá? Se eu contar da direita para a esquerda, eu estou colocando a nomenclatura errada. Por exemplo, but3 eno. Não existe isso daqui. Não existe but3eno. Por quê? Porque quando eu conto o mesmo composto, só que no sentido contrário, ao invés do carbono 3, eu chego no carbono 1. E essa é a nomenclatura correta. Por quê? Porque essa é a menor numeração. Tá? Então, respondendo o que você havia me perguntado, professor, pode ser no carbono 3? Não, não pode ser no carbono de número 3. Tá? Não existe. Sim. Não? Não sei se você está aí ainda, mas está aí respondido o que você perguntou. Às vezes deu um vazare. Então, voltando para cá. A isomeria de compensação, né, ou metameria, obrigatoriamente, ela vai acontecer através da mudança da posição do heteroátomo. Então, você precisa ter uma cadeia heterogênea. Caso contrário, não rola. Tá? Caso contrário, você não tem essa isomeria de compensação. Tá? Exemplo. Esse cara aqui, ó, éter, é uma função que apresenta heteroátomo. Esse cara aqui, ó, éster, é uma função que tem heteroátomo. E depois eu vou falar sobre a amina, que não são todas as aminas que têm heteroátomo. Porém, tem um caso em especial que a gente tem aí que nós precisamos ficar atentos, que é comumente cobrado em provas, tá? Aqui, ó. Esse é o nosso éter. Esse é o nosso éter. Então, cadeia carbônica principal, 4 átomos de carbono e o oxigênio. Isso, então, é um éter. 4 átomos de carbono e o oxigênio. Essa cadeia, o que ela tem? 4 átomos de carbono e o oxigênio.
e isso é da função hétero. Ou seja, eu tenho o mesmo número de carbonos nas cadeias, elas são abertas, são heterogêneas e então eu posso concluir que elas são exatamente iguais, que é o que eu preciso. Mesma função, éter, mesma cadeia. 4 carbonos com heteroátomo, 4 carbonos com heteroátomo. O que está acontecendo aqui de mudança de uma cadeia para outra? O que acontece da cadeia da esquerda para a cadeia da direita? Isso aqui é o que está acontecendo. Tá? Existe uma mudança na posição do seu heteroátomo. Ah, certeza? Certeza. Como que eu tenho certeza disso? Aqui. Quantos carbonos eu tenho nesse lado? 1. Quantos carbonos desse lado? 3. Agora dá uma olhada nos radicais desse cara. Quantos carbonos na esquerda? 2. Quantos carbonos da direita? 2. O que aconteceu? O seu heteroátomo mudou de posição. O heteroátomo estava aqui e ele foi jogado agora aqui para o meio, passando a ter 2 carbonos na esquerda e 2 carbonos na direita. Houve mudança na posição? Sim, só que houve mudança na posição de um heteroátomo. Por isso que não é isomeria de posição, mas sim isomeria de compensação ou metameria, tá? Isomeria de compensação ou metameria. Por quê? Porque foi no heteroátomo. Aqui embaixo, éster, tá? Éster. O que está acontecendo? Eu tenho 3 carbonos aqui do lado esquerdo e tenho 1 carbono do lado direito. E agora? Eu tenho 2 carbonos na esquerda e tenho 2 carbonos na direita. O que aconteceu? Foi que esse oxigênio, esse heteroátomo, foi jogado exatamente para cá. Eu mudei a posição desse heteroátomo. Se eu mudo a posição de um heteroátomo, eu tenho uma isomeria de compensação. Ou, se você prefere, uma metameria. Isomeria de compensação ou metameria. Beleza? E aqui, por último, mas não menos importante, o caso da amina. Diversas provas cobram esse cara aí. Sempre tentando induzir vocês ao erro. Como assim, professor? Dá uma olhada nisso aqui. CH3, CH2, CH2, NH2. CH3, CH2, NH e CH3. Tá? O que as questões vão falar para vocês? Que esse composto e esse, né, são exemplos de isomeria de compensação ou exemplos de metameria. Afinal de contas, houve uma mudança na posição de um heteroátomo. O heteroátomo sai daqui e vem para cá. É isso que ele vai dizer para você. Falso. Tá? Falso. Ah, professor, mas é verdade. O nitrogênio sai daqui e vem para cá. Eu sei. Só que se você parar para analisar, não existe heteroátomo aqui. Ah, professor, como não existe? Olha o nitrogênio aqui. Você falou para mim que tem que ser nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Tá aqui, cara, eu tô vendo. Filho, para que seja um heteroátomo, é necessário que você tenha o quê? Carbono, alguma coisa diferente de carbono e outro carbono. Então, para ser um heteroátomo, esse nitrogênio, oxigênio ou enxofre, eles precisam estar entre carbonos e não na extremidade. Tanto é que se você for pegar a cadeia principal para esse cara, a cadeia principal para ele é essa. Essa é a cadeia principal. Essa cadeia principal aqui, ela é heterogênea? Não. Essa cadeia principal, ela é homogênea. O nitrogênio nem entra na cadeia principal. Em contrapartida, aqui sim. Por que o nitrogênio entra? Para conseguir pegar esse carbono aqui ainda. Então, essa é uma cadeia heterogênea? Sim, essa é uma cadeia heterogênea. Isso aqui é um heteroátomo? Sim, isso é um heteroátomo. Então, durante as provas, eles vão tentar falar para vocês que isso é uma isomeria de compensação ou uma metameria. Falso. O que é isso aqui? É uma isomeria de cadeia. Tá? Isomeria de cadeia. Professor, por que isomeria de cadeia? Porque aqui eu tenho uma cadeia homogênea, enquanto que aqui eu passo a ter uma cadeia heterogênea.
Por conta da posição do meu nitrogênio, por conta da posição do meu heteroátomo. Tá? Então, bastante cuidado com isso, bastante cuidado com essas pegadinhas que acontecem aí durante as provas. Amina, amina. Tá? Amina. Essa aqui é uma amina primária. Tá? Por que é uma amina primária? Porque tem apenas um radical conectado ao nitrogênio e ela passa para uma amina secundária. Isso é isomeria de cadeia. Ah, professor, mas eu não poderia formar uma isomeria de compensação dentro de uma amina? Poderia, velho, poderia. Como? Tira esse oxigênio. 11N. Pronto. O que eu teria aqui? Eu teria NH. Se eu trocar esse NH de posição, pronto. Isso é uma isomeria de compensação? É uma metameria? Sim. Acontece com uma amina? Sim. Só que não nesse caso, tá? Por quê? Porque essa cadeia ela é homogênea e essa é hétero. Para que aconteça a compensação, ambas devem ser cadeias heterogêneas. Caso contrário, isso não vai acontecer. O contrário seria uma metameria? Não, Luiz, não. Impossível ser uma metameria. Por que é impossível ser uma metameria? Oh, desculpa, você perguntou reservadamente, eu mandei o nome logo na cara. Foi mal. Foi mal. Não, não pode. Tá? Por que não pode? Porque essa é uma cadeia homogênea. Se você tem uma metameria, não importa se você compara A1 com A2 ou A2 com A1. Não faz diferença. Tá? Não faz diferença comparar um composto com o outro. Não existe a possibilidade, o 1 com o 2 é metameria, o 2 com o 1 não. Não, não existe isso. Tá? Não existe isso. Então, não é metameria por quê? Porque essa cadeia é homogênea, ponto. Se ela é homogênea, tá fora. Não tem como. Beleza? Desculpa aí. Beleza. Obrigado. Queridos, essas são as isomerias planas, tá? Planas. O que nós vamos entrar agora? Na isomeria espacial. Tá? Isomeria espacial. Essa isomeria espacial é chamada de estereoisomeria. Tá? Isomeria espacial é chamada de estereoisomeria. Professor, o que é uma estereoisomeria? Uma isomeria espacial. Ah, por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome para que a gente possa diferenciar das isomerias planas. Quando eu falo de algo estéreo, tá? Estéreo vem de espaço. Então, eu preciso visualizar essa molécula no espaço para enxergar a diferença entre elas. Ah, por que isso acontece? Você pode perceber que em momento algum eu precisei falar, olha, essa ligação está saindo do plano, ou essa ligação está acima do plano, essa outra ligação está abaixo do plano. Em momento algum eu precisei falar isso para vocês. Já na isomeria geométrica e na isomeria óptica, eu preciso, tá? Eu preciso dessa informação. Caso contrário, a gente não vai conseguir determinar, a gente não vai conseguir distinguir se ela é uma isomeria com cis, com trans, ou se ela é uma isomeria com levógeno, destrógeno e etc. Tá? Então, será necessário visualizar essa cadeia, teoricamente, em 3D. Beleza? Aqui, ó. Começando pela cis-trans, tá? Começando pela cis-trans. A isomeria cis-trans, também chamada de isomeria geométrica, né? O nome correto é geométrica, mas ela é tão comumente chamada de cis-trans, que são seus isômeros, que na maioria das provas aparece esse nome aí, tá? Isomeria cis-trans. Tanto faz, tanto faz. Porém, se você estiver fazendo uma prova discursiva, né? Vou fazer específica da UEL, tem prova discursiva. Eu te aconselho a escrever isomeria geométrica, tá? Se for essa a pergunta dele, ao invés de isomeria cis-trans. Tem corretor que é chato, tem corretor que é irritante, vai canetar a tua prova porque é cuzão. Tem. Pouco? Não. Bastante corretor faz isso. Por isso que eu peço, coloque lá isomeria geométrica, tá? Isso não vai causar problema para você de modo algum. Maravilha? Seguindo aqui então, Paquitões. Isomeria cis-trans em compostos, tá? Em compostos com duplas ligações. Como assim, professor? Nós vamos dividir em duas partes. Existem compostos com isomeria geométrica de cadeia aberta e existem compostos com isomeria geométrica de cadeia fechada. Tá? Vamos separar os dois. Primeiro, vamos falar sobre os de cadeia aberta, que são mais comuns
e mais cobrados. Depois a gente fala sobre os de cadeia fechada, que são menos comuns, menos cobrados, mas são muito importantes, porque eles vão influenciar, inclusive, na última isomeria, que é a isomeria óptica de cadeia fechada. Tá? Então, começando aqui. Isômero cis-trans. O que é necessário? Tá? Pode até colocar aqui, ó, aberta. Cadeia aberta. O que é necessário que a gente tenha? É necessário que a gente tenha uma ligação dupla. Tá? É obrigatório que a gente tenha uma ligação dupla entre os carbonos. Além de ter essa ligação dupla entre os carbonos, o que mais eu preciso ter? Eu obrigatoriamente preciso ter os ligantes desse carbono da esquerda sendo diferentes entre si e preciso que os ligantes do carbono da direita sejam diferentes entre si. Se por um acaso, ou esses dois, tá? Ou esses dois forem iguais, já não existe mais isomeria cis-trans, já não existe mais isomeria geométrica, beleza? Professor, esses dois caras, né? Você diz que são diferentes. Por exemplo, cloro e hidrogênio, beleza. Pode acontecer do lado direito também ter cloro e hidrogênio? Pode. Não só pode, como é muito comum. E isso, na verdade, é o que mais acontece nas provas. Porém, também pode acontecer deles serem todos diferentes. Radical 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4. Pode acontecer? Pode. Inclusive, foi questão específica do vestibular da UEL, de 4 anos atrás, algo exatamente como isso. Ah, e daí? E daí que nós vamos ver que os nomes vão mudar um pouquinho. Ao invés de trabalhar com cis e com trans, ao invés de trabalhar com cis e com trans, nós vamos trabalhar com Z e vamos trabalhar com E. Ah, por quê? Relaxa o corpinho que ainda não é hora. Isso aqui é a última coisa que eu vou falar para vocês e depois eu vou para a cadeia fechada. Relaxa o corpinho aí. Bom, agora que a gente sabe o que é necessário para ter uma isomeria geométrica, nós precisamos entender o porquê, né? O porquê dessa geometria. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo que eu citei aqui. Ele até vai estar ali para frente depois, mas não tem problema. Não dá nada. Deixa eu só adiantar isso aqui. Ó, a gente precisa entender que esse composto, apesar de parecer igual a esse, eles são diferentes. Tá? Esse composto da esquerda é diferente desse composto da direita. Ah, professor, mas não mudou nada. Mudou. Ah, mas mudou só o ligante do lado direito, ele só inverteu. Ó. Ele jogou isso aqui para baixo, jogou isso aqui para cima. Verdade. Então não muda nada. Muda. Informação importante, tá? Informação importante. Vamos ver se vocês se lembram. Eu falei de ligação π e eu falei de ligação sigma, lá na hibridação. Eu disse que um carbono que faz ligação dupla, tá? Ele tem isso aqui, ó. Oh, bosta, ficou ruim. Tá. Ele tem isso aqui. Tá? Eu lembro de ter mostrado ainda para vocês. Então ele vai fazer uma ligação aqui. Aqui. E aí vem. Tá? Então esse é um carbono ligado a outro carbono, que é exatamente isso aqui. Ó. Aí aqui na ponta, o que eu vou ter? Cloro. Aqui na ponta, hidrogênio. Aqui na ponta, hidrogênio. E aqui na ponta, cloro. Ponto. Certo? O que está em vermelho aqui, ó, esse alter que está em vermelho e esse alter que está em vermelho é justamente a nossa ligação π. O que nós precisamos entender? Que se por um acaso, tá? Se por um acaso eu quiser trocar este cara e este cara de posições, ó, mandar ele para baixo e mandar esse aqui para cima, eu não consigo fazer isso com a molécula pronta. Professor, por que você não consegue fazer isso com a molécula pronta? Porque se você girar, do jeito que eu estou mostrando aqui, se você girar esses ligantes, a ligação sigma, que acontece no mesmo eixo, ela consegue rotacionar. Tá? Quantos graus você quiser, ela consegue
rotacionar. Agora, a ligação π, se eu começar a rotacionar isso aqui, o que vai acontecer? Vai torcer, vai torcer, vai torcer, vai torcer, até que vai chegar o ponto em que eu forcei demais, ó, e eu quebro, tá? E eu quebro essa ligação. E aí? E aí que eu vou quebrar essa ligação. Aí sim, quebrei a ligação. Beleza, o que eu consigo fazer? Aí eu consigo trocar a posição. Aí eu jogo o cloro para cima e jogo o hidrogênio para baixo. E depois eu refaço essa ligação. Tá aí. Aí eu tenho cloro, hidrogênio, aí eu passo a ter cloro e hidrogênio. Então, para que a gente pudesse rotacionar, para que a gente pudesse rotacionar esses ligantes, o que eu tive que fazer? Eu tive que quebrar a ligação π, rotacionar e refazer a ligação π. E o que a gente sabe aqui na química, o que a gente tem como regra aqui na química? Sempre que você precisa quebrar uma ligação, sempre que você precisa romper uma ligação para modificar alguma coisa, é porque automaticamente, com essa modificação, você gera um novo composto. E é aí que surge, então, que esse cara é diferente dele. Por quê? Porque eu precisei quebrar uma ligação para fazer a rotação e depois refazê-la. Se eu tive que quebrar alguma ligação para fazer essa mudança, é porque esses compostos, eles são diferentes. E aí, nós vamos classificá-los como cis e vamos classificá-lo como trans. Vai depender do quê? Vai depender da complexidade do ligante. Mas isso só na segunda-feira que vem, tá? Só na segunda-feira que vem. Hoje à tarde eu vou deixar uma lista para vocês e também vou deixar uma aula gravada sobre equilíbrio químico, tá? Nós vamos devagarzinho aí em equilíbrio e de manhã nós vamos seguindo aí na química orgânica, certo? Ok? Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos e até segunda-feira que vem. Falou! Até mais, cara!